Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu e Benjamin a gente vai vir aqui pra contar pra vocês como foi o nosso dia, né, bebê? Que você veio ao mundo, né? Pra começar o vídeo, eu vou contar pra você, filho. Oi, meu amor. Oi. Ai. Oi, minha vidinha. Oi. Oi. Oh. Dá beijo. Oh. Então, gente, eu vou começar o vídeo contando pra vocês duas coisas que vão ser a base do meu vídeo, tá bom? Então, a primeira coisa é que logo que eu aceitei a minha gestação, se tu ainda não viu o vídeo onde eu conto a descoberta da minha gravidez, eu vou estar deixando aqui na descrição. No final do vídeo também eu vou estar deixando pra vocês, se quiserem ir lá assistir, tá bom? Depois que eu aceitei a minha gestação, pelo fato de eu saber que eu não teria condições de ter um parto cesárea, e eu também não queria ter um parto cesárea, eu comecei a pesquisar bastante sobre relatos de parto, sabe? Até que eu cheguei à conclusão de que eu queria muito ter um parto humanizado. De tanto que eu queria ter um parto humanizado, eu até cogitei a ideia de ter um parto humanizado em casa. Porém, eu também não teria condições de ter, porque eu não teria condições de contratar uma doula, muito menos de preparar o ambiente. E pelo fato de eu desejar ter um parto humanizado, eu pesquisei muito sobre a questão da violência obstétrica, porque como eu sabia que eu não teria como ter um parto humanizado em casa, eu teria que ir para o hospital, então eu queria saber tudo o que eles poderiam e não poderiam fazer comigo, para que se caso acontecesse alguma coisa, eu tivesse como cobrar depois, né? Ou até no momento, enfim. Como eu sabia que meu parto seria parto normal e seria no hospital, e como a gente não tem nenhum convênio, nada assim que pudesse me dar uma garantia de que eu teria um pouco mais de certeza de quem faria o meu parto e de como seria um pouco do meu parto, então o que eu fiz foi recorrer a Deus. Todas as vezes que eu orava, eu pedia a Deus o seguinte: que Deus viesse preparar o dia do parto do Benjamin, que Deus pudesse preparar a equipe de plantão que iria me atender no dia do parto do Benjamin, que Deus pudesse abençoar a vida de cada um que iria me atender naquele dia, que Deus pudesse dar a eles um início de dia muito abençoado, cheio de conquistas, que eles pudessem ser muito felizes naquele dia, que Deus pudesse colocar naquela equipe pessoas que tivessem um coração bom, que tivessem empatia, pessoas que tratassem os outros como pessoas, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitos profissionais que exercem a profissão por amor à profissão e que acabam transmitindo isso para o paciente. Tem pessoas que somente estão na profissão para ganhar dinheiro e acabam tratando a gente de qualquer forma. Principalmente a gente gestante, né, que tá naquele momento meio louco, meio eufórico, né, então a gente fica um pouco fora de si, eles acabam às vezes não tendo muita paciência com a gente. Então essa era a minha oração, sabe? Era isso que eu pedia pra Deus todas as vezes que eu orava. E eu também falava muito pra Deus, sabe? Que eu queria ter um parto humanizado, só que eu não tinha condições de ter um parto humanizado. Eu contava pra Deus os desejos que eu tinha, como que eu queria que fosse o meu parto. Então, como eu não teria como me livrar da dor do parto, eu queria que pelo menos alguma coisa acontecesse da forma como eu queria. E eu também pedia muito pra Deus que eu pudesse ver Ele presente no meu trabalho de parto, no meu parto. Então, o meu trabalho de parto inteiro, gente, Deus se fez presente desde a hora que eu cheguei na maternidade até o último dia que eu fiquei na maternidade. Deus preparou tudo do melhor jeito pra mim, sabe? Nem tudo aconteceu do jeito como eu planejei, mas até as coisas que não aconteceram do jeito como eu planejei, aconteceram da melhor forma possível pra mim. Eu não tenho nada a reclamar, sabe? Mas só agradecer porque Ele realizou a minha oração. Eu fui muito bem tratada, muito bem cuidada por cada um da equipe. Então, o que eu tenho a dizer é que se tu tá assistindo esse vídeo e se tu talvez tá se identificando comigo, né, com a minha história, que não foi uma gravidez desejada, que eu tinha muito medo da hora do parto, o que eu te aconselho é falar com Deus, conta pra Deus tudo que tu quer, tudo que tu deseja na hora do teu parto. Se tu não quer sentir dor, né, pode ser que Deus faça com que tu não sinta dor, porque pra Deus nada é impossível, né? Fala pra Deus tudo aquilo que tu deseja, tudo aquilo que te preocupa, conta tudo pra Deus, que eu sei, eu tenho certeza que quando chegar no momento certo, tu vai ver, Deus vai realizar os desejos do teu coração, e se Deus não realizar do jeito que tu quis, Ele vai realizar da melhor forma possível pra ti.
Outra coisa que eu pedi muito pra Deus todas as vezes que eu orava é o seguinte: como eu tenho uma dificuldade com comprimidos, que eu não consigo tomar comprimidos, sabe? Eu acabei não tomando certas vitaminas que eu tinha que tomar durante a minha gestação. E como eu também não me alimento direito, se for contar, eu como eu acho que 3 a 4 coisas de cada coisa. 3 tipos de verdura, 3 tipos de legumes, de frutas. Então, eu tinha muito medo de não conseguir fornecer pro Benjamin tudo aquilo que ele precisava ter para ele poder crescer saudável. Eu orei muito pra Deus, eu pedi muito pra Deus para que Deus pudesse dar pro Benjamin todas as vitaminas que o meu corpo não tinha condição de dar pra ele. Tudo aquilo que eu não poderia sozinha dar pra ele, sabe? E assim aconteceu, né? O Benjamin nasceu com 4,595 kg. A minha gestação toda eu não tive nenhum problema, o Benjamin foi muito saudável. E eu não tô falando aqui que somente pelo fato de ele ter nascido gordinho é que ele nasceu saudável. Mas eu digo assim, que ele nasceu gordinho não foi porque eu tive diabetes gestacional, porque eu não tive, sabe? Eu não tive nada que pudesse resultar em algum problema que alterasse o peso dele, tanto pra ele ser mais magrinho, pra ele ser mais gordinho. A única coisa que eu tive de problema na minha gestação foi dor no quadril, que eu tive que fazer fisioterapia. Mas em relação à minha saúde, eu não tive nenhum problema, sabe? Então o Benjamin nasceu do jeito que ele nasceu, saudável, pelo aquilo que o meu corpo forneceu pra ele durante a gestação. Meu corpo. Essas eram as duas coisas que eu tinha que contar pra vocês antes de eu começar a contar o meu relato de parto. Então agora eu vou contar o meu relato de parto pra vocês. Começando o meu relato de parto, muitas pessoas perguntam se eu sabia que o Benjamin iria ser um bebê grande. Gente, eu sabia desde o momento que eu descobri a minha gestação, eu tava de 2 meses, que o Benjamin seria um bebê grande pelo meu histórico familiar. Eu nasci com 4 quilos, bem certinho. O meu irmão nasceu com 4,960 kg. O Diego também nasceu com quase 4 quilos, mas não chegou a 4 quilos. O meu cunhado, se eu não me engano, nasceu com 4 quilos. Aí quando eu fui fazer minha primeira ultrassom, eu tava de 4 meses, o doutor que fez a ultrassom, ele falou que o tamanho do Benjamin era o tamanho de um bebê de 1 semana a mais das semanas que eu tava, tanto é que ele me deu mais uma data prevista de parto. Aí, quando eu fui fazer minha última ultrassom morfológica, eu tava com 5 meses, o médico falou que o Benjamin, ele era um bebê grande, e que o Benjamin era pra nascer com 4 quilos pra mais. Tanto é que ele deixou classificado o Benjamin como GIG na minha ultrassom, que é grande, né, para a idade gestacional. Começando a história, né, eu tinha 2 datas previstas pro dia do parto. Eu tinha o dia 17 e o dia 22. Na minha última consulta do meu pré-natal, o meu médico ele falou pra mim esperar até o dia 22, que era a última data prevista. Chegamos então no mês de outubro. Eu comecei a primeira semana de outubro com muitos pródromos. Existem as contrações falsas e os pródromos. As contrações falsas é quando a tua barriga toda fica rígida, fica dura, porém não tem dor alguma. Agora, os pródromos é quando a tua barriga ela fica toda dura e tu sente algumas dorzinhas. Eu fiquei 1 semana com pródromos e foi uma semana muito desconfortável, uma semana bem sofrida pra mim, porque eu sentia muita dor na minha lombar, porém era só do lado direito. Eu desconfio que eu senti muita dor somente do lado direito, porque o Benjamin, ele tava só do lado direito. Tanto é que eu tenho um videozinho que mostra bem. Quando ele se mexia, ele vinha só pro lado direito. Como ele era um bebê grande e pesado, eu acho que isso acabava prejudicando ainda mais. Eu conseguia me mexer na cama de tanta dor que eu tinha. Muito menos levantar, caminhar. Tinha madrugadas que, quando eu sentia que os pródromos iam começar, eu ia para baixo do chuveiro com água bem quente para ficar batendo nas minhas costas para ver se aliviava. E eu ficava 1 hora e meia no chuveiro para passar a dor. Teve dias que o Diego ficou em casa comigo pra me ajudar. Teve um dia que a gente foi no hospital, às 10 horas da noite por aí, porque eu não aguentava mais de dor e fui atendida. O Diego não pôde entrar comigo, mesmo sendo direito da gestante. Quem me atendeu foi uma médica. Fizemos o exame de toque, ela falou que eu não tinha nada de dilatação. Daí me mandou voltar pra casa e ela me receitou um ibuprofeno pra me tomar pra dor. E a gente passou na farmácia e eu já aproveitei e comprei uma bolsa de água quente, que foi o que me ajudou muito, gente. Aí voltamos pra casa, aí passei mais alguns dias, dia e noite, com aquela bolsa de água quente nas minhas costas. Passada aquela semana, a minha mãe veio pra cá, que ela iria me ajudar depois que o Benjamin nascesse. Chegamos então no dia 17 de outubro. O Benjamin não deu nenhum sinal
Chegamos dia 18, dia 19. Naqueles dias ali, minha mãe resolveu caminhar um pouco comigo, sabe? Pra ver se alguma coisa acontecia, se o Benjamin encaixava melhor, dava alguma dilatação, algo do tipo. Eu lembro que eu queria muito que ele nascesse dia 21/10 para ficar dia 21/10/2021. Então eu lembro que no dia 19, antes de dormir, eu conversei um pouco com o Benjamin. Falei pra ele, né? Olha, bebê, a mamãe tá aqui. Se tu quiser nascer, a mamãe tá pronta. Tá todo mundo te esperando, papai, vovó. Então, se tu quiser nascer, né? Se tu quiser vir no dia 21, principalmente, pra te saber então que a gente tá te esperando, tá bom? E conversei com ele assim, sabe? Chegou dia 21, não aconteceu nada. Dia 22 era a minha última data prevista. E se ele não nascesse até dia 22, eu teria que ir no hospital no outro dia para eles induzirem meu parto. O Diego levantou de manhã para ir trabalhar. Levantei e fui no banheiro. Isso era por volta de umas 7h30, 8 horas. Eu lembro que quando eu fui me limpar, eu vi que eu tinha perdido o tampão. Vou me explicar bem detalhadamente assim. Era tipo uma meleca assim, transparente. Então o passo já tinha se iniciado ali. Eu lembro que eu e minha mãe, a gente foi caminhar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde de novo, se eu não me engano. Mas eu lembro que a gente caminhou naquele dia. Aí a gente voltou pra casa, tomamos chimarrão, tomei banho. E por volta de umas 6 horas da tarde, eu comecei a sentir as contrações. Dessa vez não eram pródromos e nem contrações falsas, eram contrações mesmo. Eu sentia uma dor que ela vinha das minhas costas até embaixo da minha barriga. E dessa vez era dos dois lados. E minha barriga ficava dura ao mesmo tempo. Eu sentia tipo umas fisgadinhas, sabe? Era uma dorzinha desconfortável, assim, mas nada exagerado. Era uma dor que eu conseguia suportar super tranquilo. Eu conseguia conversar enquanto eu tava tendo aquela contração. A gente tomou café. Por volta de umas 9 horas da noite, eu lembro que eu tava sentindo essas contrações que vinham, né, das costas até a barriga. Eu sentia muita ardência por dentro. Não na barriga, tá? Sentia como se eu tivesse que ir no banheiro todo momento fazer xixi. Era somente o sentimento, sabe? Não que eu realmente precisasse fazer xixi todo momento. E esses eram alguns dos sentimentos que eu estava tendo ali no momento. Então, chegou 10 horas da noite, a gente veio pro quarto, a gente conversou um pouquinho, a gente riu um pouco. Eu tava com contração, mas eu tava rindo, tava interagindo. Eu lembro que quando elas acalmaram um pouco, eu dormi. Eu lembro que eu tava dormindo e eu acordei sentindo que eu tava fazendo xixi. Mas, porém, quando eu tentava segurar pra mim não fazer xixi, eu não conseguia segurar. Então, foi aí que eu me toquei. E era a minha bolsa que tinha rompido. Esse momento que eu acordei, que a bolsa tinha estourado, era 2h30 da manhã. Então, quando eu me dei conta de que era a bolsa que tinha estourado, eu chamei o Diego. Aí ele levantou, ele também estava dormindo. Aí ele me ajudou a levantar da cama. Aí nisso que eu levantei, eu perdi mais um pouquinho de líquido. Não foi nada exagerado, sabe? Como a gente vê em filmes, novelas, assim, que, nossa, cai aquele tanto de água no chão, sabe? Simplesmente aquilo não aconteceu. Não sei se é porque talvez eu tava deitada no momento, né? Mas aí eu lembro que quando eu levantei, eu olhei na cama, tinha uma poça bem pequena de quantidade assim de líquido que eu tinha perdido. Aí eu levantei, aquele líquido continuou escorrendo. Aí minha mãe veio, tirou o lençol, ajudou a me trocar. Aí nisso a gente foi pro hospital. Aí quando a gente chegou no hospital, era por volta de 2h40 da manhã. Até eu chegar no hospital, eu ainda não tinha tido contração. Quando eu cheguei no hospital, eu comecei a ter as contrações de novo. Elas vinham, duravam cerca de 30 segundos, 1 minuto. E eram intervalos bem grandinhos até entre uma contração e outra. Fomos pra lá da maternidade. Aí até eu ser atendida, isso já era por volta de umas 3 horas da manhã. Então eu fui atendida. O Dia entrou junto comigo dessa vez. O médico foi me avaliar. Aí fizemos exame de toque. Ele falou que eu tava com 2 de dilatação. Quando ele falou que eu tava com 2, eu achei que ele iria pedir pra eu voltar pra casa. Mas aí ele já falou que eu iria ficar. De todo mundo que me atendeu, esse médico foi o único, assim, que ele não me tratou bem. Porque aí quando ele foi me avaliar, que ele viu a minha carteirinha de gestante, ele viu as semanas que eu tava, ele me xingou, disse por que eu não tinha ido antes, se eu vi que o bebê não tava entrando em trabalho de parto, por que eu não procurei o hospital antes de chegar às 41 semanas. E eu e o Diego, a gente tentou, né, explicar pra ele que a gente fez de acordo com o meu médico tinha falado, que eu teria que esperar até a minha última data prevista. Se ele não nascesse, era pra mim ir pro hospital no dia seguinte. E a gente tentou explicar, mas ele não quis aceitar, sabe?
Ele quis ficar com a razão dele. Comecei a não entender, sabe, o que estava acontecendo. Porque na minha cabeça, eu fiz tudo de acordo com como teria que ser feito, sabe? Eu esperei até o último dia para o Benjamin nascer. E eu tava no hospital no dia que era para mim estar se o Benjamin não nascesse, que era o dia 23 de outubro. Eu tava tranquila porque eu esperei até o dia 22, que era o último dia do Benjamin nascer. E o Benjamin começou a dar sinal de que ele queria nascer, né? Eu perdi o tampão, comecei a ter contrações. Só o porém é que minha bolsa rompeu só na madrugada, que já era dia 23. Pra mim, eu tava certa porque era pra mim ir pra maternidade dia 23. Se ele não nascesse dia 22, dia 23, de uma forma ou outra, eu estava na maternidade. Mas, enfim. Aí o médico pediu pra me tirar toda a roupa. E eu lembro que eu fiquei um pouco assustada, porque quando eu tirei as calças, enfim, eu vi que eu tava sangrando. E quando eu saí de casa, eu não tava sangrando. E ele deu aquela bata, roupão pra me vestir. Ele disse pra mim procurar o quarto onde eu iria ficar. Aí eu cheguei no quarto. O quarto era assim, era um quarto dividido ao meio. Então dava 2 quartos num, né? Aí nesse quarto que eu fiquei, tinha uma mulher que ela tava em trabalho de parto. Só que em nenhum momento eu consegui ver ela, sabe, em trabalho de parto, porque tinha parede, tinha uma cortininha, eu não conseguia ver. Aí tinha uma cama, tinha uma poltrona para o acompanhante e tinha uma bola de pilates. No momento que eu vi aquela bola de pilates, eu não sei o porquê, mas eu tive a sensação de que eu poderia ter um parto humanizado ali no hospital. E aquilo me deixou um pouco mais tranquila, apesar de que eu não usei aquela bola nenhuma vez. Aí eu acredito que isso já era umas 13h30 da madrugada. Aí o Diego, ele iria participar, né, do trabalho de parto junto comigo. Só que no momento em que eu tava lá fazendo a avaliação com o médico, o Diego foi dar a minha entrada no hospital. Eu fui pro quarto sozinha, cheguei no quarto, já era por volta umas 13h30 da manhã. A hora foi passando, já era umas 4 da manhã. A hora foi passando e o Diego não chegava, não chegava. Enquanto isso, as contrações começavam a ficar mais fortes. Eu lembro que eu sentei lá na poltrona do acompanhante. E eu lembro que quando a contração vinha, eu começava a apertar os braços da poltrona. Mas em nenhum momento ali eu gritei, eu sentia a contração e ficava quietinha. Teve um momento que eu tava sentada, que eu olhei pro lado do quarto, tinha um banheiro. Tinha uma plaquinha dizendo que tinha chuveiro no banheiro e tal. Aí quando eu vi aquilo, eu tive um pouco mais de esperança de conseguir ter um parto humanizado. E eu lembro que já era umas 4h30 da manhã. A mulher que estava em trabalho de parto, ela já tinha ganhado o bebê. Desde a hora que eu cheguei até a hora que ela ganhou o bebê, tinha dado em torno de 1h, 1h30. Eu lembro que tinha uma enfermeira lá e eu fui falar com ela para perguntar se eu poderia ir pro chuveiro para tentar acalmar um pouco da dor da contração. Aí ela falou pra mim que ela só iria terminar de fazer o que ela tava fazendo e ela iria me arrumar e ela iria chamar o Diego. Quando ela me falou que ela iria chamar o Diego, eu fiquei um pouco mais aliviada, porque como a hora tava passando e o Diego não tava chegando, eu até achei que eles não teriam deixado o Diego entrar. Aí o dia amanheceu e por volta de umas 5 horas, aí finalmente deixaram o Diego entrar. Eu lembro que quando o Diego chegou no quarto, as contrações estavam mais fortinhas. Eu não gritava, mas eu comecei a querer dar umas gemidas, assim, por conta da dor. Era por volta de umas 5h30, então a enfermeira levou a gente pro banheiro, né, pra mim ir pro chuveiro. Aí eu lembro que no que eu cheguei no banheiro, eu já vomitei por conta da dor da contração. Aí ali ela explicou algumas coisas pra gente, o que eu teria que fazer. Aí eu fui pro chuveiro, eu fiquei, eu acho que 1h, 1h30 no chuveiro. Aí ali no banheiro, enfim, tinha aquela bola de pilates. Aí eu sentei em cima daquela bola de pilates e eu ficava um pouco pra frente, assim, pra água poder cair e bater nas minhas costas. Aí ali eu comecei a entrar meio que na partolândia. Então eu comecei a ficar um pouco fraca. Pra mim eu tinha a sensação de que eu ia desmaiar a todo momento. Então eu sempre pedia pro Diego pra ele ficar mais perto de mim. Quando eu sentia que eu ia ter uma contração, eu segurava nos braços dele assim e eu apertava bastante. Aí por conta da dor que eu tava sentindo, já tava começando a ficar um pouco insuportável. E por conta de eu estar me sentindo muito fraca, sabe? Eu comecei a desconstruir tudo aquilo que eu tinha construído e idealizado sobre ter um parto humanizado. Eu comecei a pedir por cesárea. Aí teve um momento que eu lembrei que eu podia tomar analgesia. Aí foi onde eu criei um pouco de esperança de conseguir me livrar um pouco daquela dor que eu tava sentindo. Eu comecei a pedir pro Diego ir atrás de um médico
e falar pra ele que eu queria analgesia. Aí o Diego foi umas 2, 3 vezes. Ele ia e falavam pra ele que tinha que esperar a troca do plantão. Aí esperamos a troca do plantão. Aí quando deu a troca de plantão, aí a médica veio me procurar. Super querida, super atenciosa. A gente conversou com ela, eu contei pra ela que eu tava me sentindo muito mal. Eu tava fraca, eu sentia vontade de vomitar. Tanto é que eu até vomitei ali no momento na frente dela. Eu disse pra ela que eu não aguentava mais a dor, eu não queria analgesia. Aí, a história que ela me contou foi que não existe anestesia, analgesia. A única coisa que ela iria fazer por mim era me dar um remédio, parar de vomitar. Ok. No momento que ela falou pra mim que não existia analgesia, eu sabia dentro de mim que não era tão verdade, porque se fosse verdade, eu não teria assistido vários vídeos dizendo que é o direito da gestante pedir por analgesia e não teria visto relatos de parto onde a mulher optou por não ter analgesia. Mas enfim, eu não quis ficar remoendo aquilo, mas querendo ou não, aquilo serviu para realizar a minha oração. Eu falei para Deus que eu queria ter um parto humanizado e Deus estava me dando a oportunidade de ter um parto humanizado. Passado isso, eu tinha dado 7 horas da manhã, eles trouxeram café pra gente tomar, mas a gente estava no banho ainda. Eu lembro que a gente saiu do banho, fomos pro quarto, fizemos mais um exame de toque. Pelo tempo que se passou, desde a hora que eu cheguei até aquele momento, e pela dor que eu tava sentindo, eu jurava que eu já tava com 6 de dilatação. Aí fizemos exame de toque e a médica me falou que eu tava recém com 3 de dilatação. Quando ela me falou que eu tava com 3 de dilatação, eu me senti tão mal, porque eu sabia que eu achava que já estava acabando no fim, a recém tava começando, né? Aí, sobre o café, eu não tomei café, não consegui tomar café, né, por conta da dor que eu tava sentindo. Tava num momento também que eu não queria saber de mais nada, sabe? Só queria me concentrar em mim, na dor que eu tava sentindo, e eu só queria que aquilo dali acabasse de uma vez. Pra não mentir e dizer que eu não comi nada, eu comi só aquela partezinha mole, sabe, de dentro do pão. O Diego sim que tomou café, mas ele também ainda não conseguiu tomar café tão bem assim, porque toda vez que ele ia arrumar o pão pra comer, vinha uma contração e na hora eu chamava ele, ele já vinha e ficava na minha frente, eu apertava ele, abraçava ele. Olha, demorou. Ele só foi tomar café direito, eu acho que era por volta de umas 9 horas. Aí vieram fazer mais um exame de toque em mim, aí veio um novo médico, né? Da troca da equipe de plantão. E ele também, super atencioso, super querido, me tratou super bem. Tirou todas as minhas dúvidas que eu tive ali no momento, sabe? Me explicou tudo tintim por tintim, do porquê que eu tava sentindo cada coisa. Aí então fizemos mais um exame de toque e eu tava com 4,5 de dilatação. E visto que já tinha se passado um certo tempo e eu não conseguia ter uma dilatação boa, então me colocaram um soro para induzir o meu parto. Coisa que eu não queria que acontecesse, mas infelizmente foi como teve que ser. Então eu entrei pro soro, era umas 10 horas da manhã. A dor da contração que eu comecei a sentir depois que eu coloquei o soro, elas aumentaram 10 vezes mais do que a dor que eu tava sentindo antes de colocar o soro. Isso que a dor que eu tava sentindo já tava insuportável a ponto de eu pedir analgesia. Na verdade, eu acredito que ela não tava insuportável, mas eu acredito que é uma dor que a gente não tá acostumado a sentir, né? A dor que eu senti quando eu pedi analgesia não foi nada comparada à dor que eu senti perto da hora do parto do Benjamin. Então, apesar de eu ser mãe de primeira viagem, ter tido só um parto, não ter tido experiências com outros partos, mas eu ainda tenho coragem de dizer que o parto induzido, ele é, olha, não sei quantas vezes mais pior do que um parto normal. Porque pensando logicamente, um parto normal, o teu corpo, ele se prepara no tempo dele para a hora expulsiva. No tempo dele, ele vai trabalhar do jeito como ele quer trabalhar, como ele tem que trabalhar. Teu corpo e o bebê. Que o bebê tem que colaborar também para isso acontecer. Já no parto induzido, essa indução, ela obriga o teu corpo a trabalhar fora do tempo e do horário que ele quer trabalhar. Eu também não tô querendo dizer que no parto normal sem indução, a mulher não sente uma dor extrema. Claro que sente. Só que a diferença que eu tô querendo dizer é que no parto normal, sem indução, essa dor ela vai crescendo gradativamente. Ela começa fraquinha e vai aumentando. Já no parto induzido, como foi o meu, se talvez o profissional ele não sabe aplicar bem ou ele aplica a indução de forma rotineira, essa dor ela não aumenta gradativamente, ela aumenta do nada, que foi o que aconteceu comigo. Eu já tava com uma dor insuportável,
E do nada, a dor que eu comecei a sentir nas contrações depois que eu pus o soro, gente, era 10 vezes pior do que eu tava sentindo antes. Agora, eu não conseguia mais fazer aquela respiração que o médico pediu pra mim fazer. De tanta dor que eu tava sentindo, eu comecei realmente a gritar. E eu não queria gritar. Eu sempre pensei que no meu trabalho de parto não iria gritar pra não fazer escândalo, pra não levar xingão também, né? Mas graças a Deus, em nenhum momento eu não ouvi nenhuma piadinha de ninguém, eu não levei xingão, e deixaram eu gritar à vontade. Eu não gritei somente por gritar, sabe? Por pensar assim, é meu momento, então agora eu vou gritar. Eu gritei porque realmente eu não aguentava, gente, é uma dor que as pessoas falam assim, sabe? Explica como que é a dor do parto. Na teoria, tem gente que diz, né, que é como sentir a dor de 20 ossos se quebrando e tal. Mas, gente, eu só sei dizer que foi a pior dor que eu senti na minha vida toda. E eu comecei a sentir tanta dor que naquele momento eu sentia duas coisas. A primeira coisa que eu sentia, eu achava que eu ia morrer porque eu tava sentindo tanta dor que eu não tava conseguindo suportar, que eu achava que aquela dor ia acabar comigo de algum jeito e eu ia morrer por conta daquela dor que eu tava sentindo. E a segunda coisa, eu queria morrer ao mesmo tempo. E eu tava tão exausta, tão cansada, já ia dar meio-dia e eu não tinha comido nada ainda. Eu só tava na base da água mesmo, que eu pensei, já que eu não vou comer nada, eu preciso estar hidratada pelo menos, né? E eu não tinha dormido direito. E toda vez que vinha aquela contração, a minha pressão baixava, eu sentia como se fosse desmaiar. E pra mim, a sensação era de que eu tava morrendo e eu queria morrer por estar sentindo aquilo. Em nenhum momento eu verbalizei isso em alta voz, assim, mas eu falava comigo e com Deus, sabe? Deus, eu quero morrer, me leva. Enfim, de tanta dor que eu tava sentindo, eu pedi pro médico pra mim voltar pro chuveiro. Ele deixou e ele falou que depois que eu voltasse do banho, aí ele iria dar um remedinho pra acalmar a minha dor. Aí eu fui pro banho em passos curtos, porque a minha contração eu tinha que parar onde eu tava. Eu ainda tava perdendo líquido. Não sei vocês que já ganharam um bebê, né? Se vocês lembram, mas o líquido que eu tava perdendo, né? O líquido amniótico, enfim. O meu, pelo menos, tinha um cheiro muito forte. Era um cheiro bem desagradável, assim. Aí fomos pro chuveiro. Eu fiquei o tempo todo sentada naquela bola de pilates embaixo do chuveiro. Não me movimentei nada porque eu tava sentindo tanta dor que aquela dor travou meu psicológico. Eu não conseguia raciocinar direito, sabe? E eu comecei a entrar na Partolândia e eu comecei a fazer tudo ao contrário daquilo que eu queria fazer no momento do meu parto. E ficamos, eu acho que mais uma hora e meia no chuveiro. A gente foi pro chuveiro, eu acho que era umas 10h40, 10h50, saímos do chuveiro. Eles já tinham trazido o almoço pra gente, mas a gente não almoçou. Fomos pro quarto. Aí, como a gente não almoçou, eles levaram o almoço. E o médico veio me ver de novo, conversou comigo, fizemos mais um exame de toque. Aí ele falou que iria pedir pra enfermeira trazer o remédio pra mim. Aí ela trouxe uma injeção. Aí ela aplicou aquela injeção na minha perna. Só que eu não sei o porquê, mas no momento que eu vi aquela injeção, eu tinha certeza que era alguma coisa para acelerar muito mais ainda o trabalho de parto. Eu lembro que eu falei umas 3, 4 vezes pra enfermeira que não é remédio, né? Isso não vai fazer passar minha dor, né? Isso é pra acelerar mais o trabalho de parto, né? Eu perguntava assim pra ela. E ela não me respondeu nenhuma vez, ela somente me olhou. Então, gente, olha quem voltou aqui, que vai contar junto com a mamãe a história? Vai? Então tá bom. Então, gente, ela aplicou a injeção e o que eu comecei a sentir depois que ela aplicou a injeção em mim foi muito pior do que o que eu tava sentindo até agora. Então, assim, se até agora eu achava que eu ia morrer por conta da dor que eu tava sentindo, é porque eu não sabia o que me esperava depois daquela injeção. Então, assim, ó, o que eu tenho pra contar pra vocês que eu me lembro, depois que me deram aquela injeção, eu lembro que as contrações começaram a ficar uma muito pertinho da outra. E a dor da contração estava num nível que eu comecei a gritar, eu berrava, eu urrava. Teve até um momento em que eu mordi o Diego sem querer. O engraçado é que tu consegue sentir quando a contração vai vir. Eu começava a sentir uma leve dorzinha muito enjoada, começava bem embaixo nas costas e do nada aquela dor, tipo, ela ia florescendo e tomava conta de toda a minha lombar e eu não conseguia mais me mexer. As contrações, elas começaram a ficar uma muito pertinho da outra. Eu não conseguia ter um tempo pra mim respirar, tentar me acalmar uns 15 segundos que fosse pra mim tentar me preparar pra próxima contração. Eu não tinha esse intervalo. As contrações, elas não vinham de 5 em 5 minutos. Elas vinham, tipo assim, de 30 em 30 segundos, de 1 em 1 minuto. Elas duravam cerca de uns 15 segundos, de 30 segundos. Então já era meio-dia e 59.
fizemos mais um exame de toque. E nesse exame de toque que foi feito em mim, o meu corpo já estava numa dor tão extrema que eu não conseguia mais conduzir o meu corpo. Assim, ó, todos os exames de toque que foram feitos em mim, todo mundo que veio fazer exame de toque em mim, nenhum me machucou. Todo mundo esperava passar a contração para fazer o exame de toque. Só que toda vez que eu deitava, a contração voltava. Por mais que não fosse o tempo dela voltar, ela voltava. Então eu lembro que eu tava sentada e o doutor pediu pra me levantar, pra mim fazer exame de toque, eu levantei. Eu tava sentada, tava com contração. Levantei, eu dei uns 2 passos, a contração voltou. Aí eu subi na cama, eu sentei, deu mais uma contração. Aí eu tentando falar com ele pra ele esperar mais um pouquinho, porque eu não tava conseguindo, tentando explicar a minha situação pra ele. E ele tava com um pouquinho de pressa. Sinceramente, eu sentia que eu não ia ter como esperar, sabe? Passar a contração pra fazer o exame de toque. E eu sabia que se eu deitasse, a contração iria voltar. Enfim, eu sabia que eu teria que passar por aquilo, não teria como fugir. Então eu deitei, a contração voltou de novo. E ele queria fazer exame de toque pra saber como é que tava a situação. Eu lembro que ele pediu pra mim abrir as pernas, né, pra fazer exame de toque. Só que eu não conseguia abrir minhas pernas. Parece engraçado. Mas tanto é que o Diego e ele tiveram que me ajudar porque eu não conseguia abrir minhas pernas. Minhas pernas começavam a tremer sozinho. Meu corpo começou a reagir sozinho. Aí eu lembro que o doutor falava pra mim não fazer força quando eu sentisse contração. Porque senão isso poderia deixar o colo do útero mais grosso e não facilitaria tanto na dilatação. Mas o meu corpo, quando veio a contração, ele fazia força sozinho, força pra expulsar, sabe? Até que o médico começou a fazer exame de toque. Lembro que foi no último exame de toque que ele fez em mim. Ele foi fazer exame de toque e, ao mesmo tempo, eu senti que ele fez algum movimento lá dentro. Eu não sei o que ele fez. Talvez seja alguma prática usada assim pra ajudar a acelerar um pouco mais o trabalho de parto. Depois que ele fez o exame de toque, a gente conversou mais um pouquinho. Antes dele sair da sala, ele falou pra mim que era pra me esperar só mais 10 minutinhos e já iria passar. Isso eu acho que era por volta de 1h30, 1h20. Aí ele saiu da sala e ele voltou logo em seguida com uma cadeira. Ela era tipo uma bicicleta. Aí na frente ela tinha uma bancadinha que era pra mim apoiar os braços e era pra mim ficar inclinada pra trás. Como eu tava com 9 de dilatação, o doutor ele falou pra mim que agora, toda vez que eu sentisse a contração, era pra mim fazer muita força, muita força. Aí a contração vinha e eu fazia força como ele falava. Eu achava que eu iria ganhar o Benjamin no quarto que eu tava. Mas aí o doutor voltou, depois de uns 10 minutinhos, e ele disse que a gente iria ir pra sala de parto. Aí veio ele e as enfermeiras pra me ajudar, né, se fosse preciso. Aí a gente foi, eu fui caminhando, tranquilo. Não tive muita contração até a sala de parto, graças a Deus. Aí chegando na sala de parto, eu fui ter uma contraçãozinha. Uma contraçãozinha. Gente, quando eu cheguei na sala de parto, eu me deparei com aquela maca onde é feito o parto tradicional, né? Eu não queria ganhar o Benjamin no hospital, justamente porque eu não queria ganhar naquela posição. Vi vários vídeos, sabe, explicando que aquela posição não favorece muito a passagem do bebê. E como o Benjamin ia ser um bebê grande, então eu sabia que eu iria sofrer um pouquinho se eu ganhasse naquela situação. Além dos motivos que eu contei pra vocês no começo do vídeo, um dos motivos pelos quais eu tinha muito, mas muito medo de ter parto normal, não era nem pela questão da dor, mas sim é porque eu tinha muito medo da tal da episiotomia, que é aquele cortinho que eles fazem, né? Eu já ouvi dizerem que a anestesia não pega direito, então tu acaba sentindo eles cortando, eles costurando, e eu tinha muito medo de ter parto normal no hospital por conta da episiotomia, que tem hospitais que usam ela, né, mesmo sem ter necessidade de usar. Então isso também era algo que eu pedi muito pra Deus, que se possível fosse, Deus me livrar da episiotomia. Quando eu cheguei na sala de parto, que eu me deparei com aquela mesa me esperando, ai, logo aquela mesa que eu não queria ganhar bebê nela, ao mesmo tempo que eu sentia aquele sentimento, não quero, deixa eu voltar, eu não quero ganhar assim. Ao mesmo tempo eu me sentia muito aliviada, porque eu sabia que se eu tava ali, é porque finalmente tudo já tava acabando, já tava chegando na reta final. Então, a gente entrou na sala de parto, o médico pediu pra mim sentar na cama, eu coloquei as pernas nos apoios
e eu fiquei esperando pela episiotomia. Mas o médico começou a conversar comigo, a equipe começou a chegar, a sala encheu de gurias, aí o médico ficou do meu lado, conversando comigo, e na minha frente ficou a mesma médica que ia conversar comigo na troca do plantão. O médico, ele me explicou o que eu teria que fazer. Ele falou que todas as vezes que eu tivesse uma contração, era pra mim fazer muita força até o final. Uma outra coisa que eu não contei pra vocês, que eu fiz o meu trabalho de parto inteiro depois que eu ganhei o soro, foi que teve muitas vezes durante o meu trabalho de parto, eu acabei desligando o soro. Só que daí o soro começava a apitar e eu ligava de volta pra parar de apitar antes deles chegarem. Gente, eu desliguei muitas vezes. Tanto é que o Diego me falava, amor, não desliga, porque quanto mais tu desligar, tu vai ficar mais minutos aqui no soro, mais vai demorar. E eu não queria saber se ia demorar ou não, sabe? Eu só queria ter um tempo pra me recuperar, pra mim ter mais forças. Então, toda vez que eu sentia uma contração, eu fazia muita força, muita força, muita força. Só que eu não conseguia ir até o final. Eu sentia que quando eu tava quase lá, eu acabava ficando fraca e eu não conseguia mais respirar direito. Acredito que eu fiz isso mais de 7 vezes. E o médico falar pra mim que o Benjamin tava quase saindo e tava perfeito, a força que eu tava fazendo tava tudo certo. Era só eu continuar fazendo, mas eu acabava desistindo. Meu desespero, né, pra aquilo ali acabar de uma vez, eu sempre perguntava se pelo menos a cabeça da criança já tinha saído. Mas não. Eu digo assim que o Benjamin nasceu na força do ódio porque chegou um momento, gente, que eu tava tão cansada de toda aquela situação, de estar sofrendo com dor, de estar fazendo força e não acontecer nada, de estar, tipo, a noite toda ali, de estar sem comer, de estar sem dormir, que eu sentia a contração vindo e eu juntei toda a raiva que eu tinha dentro de mim, sabe, por estar passando por aquela situação. E eu fiz muita força na base do ódio mesmo. E foi quando, então, o Benjamin começou a nascer. E como eles não fizeram episiotomia em mim, eu acabei tendo uma laceração de 2º grau, não foi nada grave. Eu acabei levando só 4 pontos. Eu sentia ardência de cima a baixo, de baixo a cima. Eu sentia a minha pele se rasgando, mas na hora eu não queria saber o quanto que estava rasgando. Eu só queria fazer força para ele nascer e para poder acabar de uma vez. Então, quando a médica começou a falar, ele tá nascendo, tá vindo isso, mãezinha, vai, ele tá vindo. Ele saiu a metade do corpo. Quando ele saiu a metade do corpo, ela falou, ele é muito grande, ela é grande. E nisso, ele entalou a cintura. Ela falou, ele entalou. E daí nisso, eu não fiz mais força. Aí o médico foi lá ajudar ela. Quando o médico chegou lá, ele pegou o Benjamin. Eu vou ter que mostrar pra vocês. Acho que eu vou pegar esse aqui. Ele pegou o Benjamin. Ele não foi tirando o Benjamin, sabe, de cantinho por cantinho. Ele virou todo o bebê. Aí ele puxou o Benjamin. Foi assim. Aí foi assim que o Benjamin nasceu. Aí ele nasceu pesando 4 kg, 595 e 55 centímetros às 2h04 da tarde do sábado, dia 23. Tive que acabar saindo lá do quarto um pouquinho, senão eu ia conseguir gravar o resto pra vocês. Mas assim que o Benjamin nasceu, eles colocaram ele em cima do meu peito. Até a gente tirou algumas fotinhas, deu tempo. Aí cortaram o cordão umbilical dele, eu não lembro quem cortou. Levaram ele para outra sala para fazer avaliação. Enquanto isso, o Diego ficou lá comigo. Enquanto a médica estava fazendo os pontos em mim, a gente estava conversando, eu, ela, o Diego. Veio uma senhora também me limpar, que eu estava toda suja de sangue no rosto, as mãos. E enquanto isso, também tinha outra moça que ficou fazendo a árvore da vida com a placenta. E também a expulsão da placenta para mim foi muito tranquilo. Eu fiz 1, 2 forcinhas que ela pediu para mim fazer ali e a placenta foi saindo assim, normal. Aí depois eu fui pra sala onde o Benjamin tava, pra mim ficar em avaliação também. A gente ficou 2 horas em avaliação, eles deixaram o Diego ficar ali junto com a gente. A enfermeira que tava na sala, ela colocou o Benjamin junto comigo e ela me ensinou a pega correta também. Enquanto isso, o Diego ficou respondendo algumas mensagens. Gente, assim, no momento que o Benjamin nasceu, passou. Não foi algo assim que foi melhorando aos poucos. Foi imediato. Eu não tive mais nenhuma contração, não tive mais nenhuma dor. Foi engraçado porque eu passei a noite toda muito feliz. Isso foi, tipo assim, o dia mais feliz da minha vida. Foi uma sensação tão gostosa de
finalmente aquele sofrimento ter acabado. Nem a alegria da hora que o bebê nasceu não tem comparação. Então, às 4 horas da tarde, eu fui pro quarto. Chegamos no quarto, as enfermeiras que me levaram pro quarto, elas queriam me ajudar a tomar banho, mas eu tava muito fraca. Pediram pra mim sentar na cama pra ver se eu teria condições, mas eu já tô cheia ali, então elas não quiseram me dar banho naquele dia. Mas assim mesmo, elas foram muito queridas, elas me limparam, me vestiram comigo deitada ali na cama. Super queridas. Minha mãe passou a noite comigo. Finalmente, depois de umas 10 horas, eu fui comer. Foi sopa, então, tipo, não foi o suficiente pra me fortalecer muito bem, sabe? Aí o Diego foi quem deu o primeiro banho no Benjamin. Eu não tive condições de dar banho nele. Aí no segundo dia de manhã, antes da minha mãe fazer a troca com o Diego, eu resolvi tomar banho, porque eu realmente estava precisando de um banho. Até tinha pensado em lavar meu cabelo, mas eu comecei a me sentir muito fraca enquanto eu estava arrumando as coisas ali para mim me trocar depois, então eu decidi por não lavar o cabelo. Tomei banho e eu comecei a sentir a minha pressão caindo cada vez mais e eu comecei a sentir que eu ia desmaiar. Então eu chamei a minha mãe, eu só lembro que ela entrou no banheiro. Eu segurei nos braços dela e eu falei, mãe, eu tô passando mal, eu não tô bem, eu vou desmaiar e eu não lembro de mais nada. Aí eu lembro que eu tava sonhando, eu comecei a ouvir falar o meu nome e tal, comecei a meio que me acordar assim, mas eu ainda não tinha abrido o olho. E eu senti que eu tava sentada no chão e eu tava sentada em cima do meu pé. Aí eu imaginei que eu tinha desmaiado e como eu tava sentada em cima do meu pé, eu imaginei que eu tinha caído com tudo no chão. E tipo, como meu pé tava bem em cima dos pontos, eu pensei que eu tinha arrebentado todos os pontos, porque tava ardendo muito. Aí eu acordei, eu vi que do lado de fora do banheiro tinha enfermeiras lá. Aí elas me ajudaram a levantar, eu fui pra cama, minha mãe me ajudou a me vestir. Aí as enfermeiras vieram conversar comigo, ver como é que eu tava, se tava bem. Teve a troca da minha mãe e do Diego. Aí a gente almoçou. Durante a tarde, elas vieram me ver de novo. Aí perguntaram como é que eu tava. E falaram pra mim caminhar um pouquinho. À noite teve a troca de novo do Diego e da minha mãe. Aí anoitecendo, algumas enfermeiras vieram falar comigo que eu iria tirar sangue pra fazer uns exames. Ok, elas tiraram o sangue e elas voltaram depois de algumas horas. Falaram que eu teria que tirar mais uma remessa de sangue para fazer mais os exames. Elas falaram que desse nesse resultado desse exame, eu teria que pôr sangue. Aí elas vieram falar comigo, acho que era por volta de umas 9 horas da noite, e disseram que eu iria ter que pôr sangue por 10 horas da noite. Então eu coloquei 2 bolsas de sangue e um soro, tudo no mesmo braço, tudo ao mesmo tempo. Mas graças a Deus, a enfermeira que ficou responsável por colocar o sangue e tal, ela também foi super atenciosa, ela cuidou muito bem de mim. Em todo momento ela vinha ver o que estava acontecendo, se eu estava tendo alguma reação. Ela também me explicou que tipo de reações que eu poderia ter. Mas graças a Deus deu tudo certo. No dia seguinte eu tive que fazer mais um exame. Aí elas falaram que se eu não melhorasse até a hora de eu ir para casa, eu iria ter que ficar mais um dia no hospital. Mas, graças a Deus eu melhorei ao ponto de poder vir para casa. Claro, não foi o suficiente. Então a gente recebeu alta na segunda-feira às 4 horas da tarde. Aí eu só acabei tomando um banho de verdade, assim, né? Então, quando eu cheguei em casa na segunda-feira à tarde. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer muito, como eu disse, a Deus, porque Ele realizou a minha oração. Ele me deu um parto como eu pedi. E algumas coisas não foram do jeito como eu imaginei que seria, mas foi o melhor que poderia ser feito naquele momento. Eu não tenho me queixado de nada da equipe que me atendeu no hospital. De nenhum deles eu tenho a me queixar. A única coisa de ruim que eu tive que passar mesmo foi pela dor da indução. Algumas coisas mais que eu tenho pra falar. Então, quando o Benjamin ele nasceu, gente, eu lembro que eles ficaram tão admirados pelo tamanho do Benjamin que eles começaram a apostar pra ver qual que seria o peso do Benjamin. E eu lembro também que depois que eu fui pro quarto, as outras mães que também tiveram seus bebês começaram a chegar. Eu lembro que a gente conversando assim, elas falavam pra mim que o médico falava pra elas como incentivo assim, pra dizer que se eu conseguir ter um bebê grande daquele jeito, elas também conseguiriam. Então, se eu conseguir, tu também consegue, tá? Minha mãe também conseguiu. A gente consegue, a gente é guerreira, a gente é forte, a gente consegue, a gente acha que não, mas a gente dá conta. É isso, gente, eu vou ter que acabar encerrando o vídeo por aqui, porque o Benjamin tá chatinho. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo contando aqui pra vocês algumas coisas que talvez eu não contei aqui, que eu esqueci de contar,
ou falando pra vocês algumas coisas que eu contei resumidamente e vocês querem saber mais, podem estar deixando nos comentários. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem com alguma amiga, que vocês saibam que está grávida, com alguma amiga de vocês, que vocês saibam que gostam desse tipo de vídeo. E é isso, tá? Fiquem até o próximo vídeo.